Rapaziada, e os colorados estão tremendo de medo do Flamengo, hein? E olha só, eles vão infartar antes de chegar esse jogo do Flamengo Internacional pela Copa Libertadores da América, hein? Se liga só o que eles falaram sobre o Flamengo. Se liga. E tudo mais. Mas, neste momento, prepara o cara para ele estar 200%. Isso. Se for o caso no jogo contra o Ceará, por exemplo. Qual é o primeiro jogo decisivo das Copas? É 30 de julho contra o Fluminense. Tu sabe quantos dias fechará de recuperação do Bernabéu? Daí dá quase 2 meses. 2 lesões de grau 3. Deixa eu te dar uma notícia boa, tá? Não tem Fernando, eu sei, a gente sabe, mas também do outro lado lá, para aquilo que o Inter quer, não vai ter Pulgar nem Gerson. O Pulgar é uma boa notícia. Tem Jorginho. Nem Pulgar, nem Gerson. Mas aí até lá tem muito para fazer ainda. Não, eu tô falando com a preocupação do Inter. Não, mas aí tem o Carrascal e tem o Jorginho. Tá, mas sabe? Tu sabe que já melhora pro lado do Internacional, tu sabe disso. Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É que, na verdade, assim, até falamos sobre isso, tá? No Voz do Gigante ontem. Até um encontro da preparação do Bernabéu para esse jogo, justamente por isso. Já que os caras vão estar fragilizados, pode ter... Assim, contra o Flamengo, eu não tenho dúvida de que o Bernabéu joga, tá? Porque o Flamengo é só em agosto. Então teria 30 dias ainda para botar o Bernabéu. A minha preocupação é em cima do jogo contra o Vitória e desses 4 jogos que o Inter tem antes de enfrentar o Fluminense. Um precoce no Mundial de Clubes, daquele que é o adversário mais difícil, pelo menos até agora, que o Internacional terá nesta temporada. Confrontos das oitavas da Libertadores da América em agosto, no dia 13 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o jogo de ida, partida de volta e decisiva, 20 de agosto, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Flamengo, eu começo dizendo isso para vocês, não fez lá um grande Mundial. O Flamengo fez sim um jogo de exceção, uma grande partida. O Flamengo começou vencendo o Esperance da Tunísia por 2-0, passeando em campo, nem precisou focar, se mobilizar muito, teve facilidades, venceu os tunisianos por 2-0, poderia ter feito 4 ou 5 se apertasse um pouquinho mais, tivesse um pouco mais de foco. Depois o grande jogo do Flamengo neste Mundial, 3-1 sobre o Chelsea, aí sim. Aí foi uma partida de luxo. Aí o Flamengo tinha foco, determinação e deu um verdadeiro show, um grande espetáculo. A equipe de Felipe Luiz sobrou em campo e impôs 3-1 no poderoso Chelsea. Depois o Flamengo, já com alguns titulares preservados, empatou com o Los Angeles FC 1-1. Um time meio desfocado, meio desmobilizado, já estava classificado, empatou com um time que é fraco, esse do Los Angeles FC, e aí veio o grande jogo, aquele que eu imaginava o grande jogo deste Mundial. Flamengo contra o Bayern neste domingo, deu Bayern 4-2, com 10 minutos já estava 2-0 para o time alemão. O Bayern fez uma grande partida, mas também venceu o Flamengo no conjunto, na qualidade, mas observem, na força física, no vigor. É um time melhor preparado. Os europeus, gurizada, invariavelmente, tendo mais investimentos na ciência, tendo categorias de base melhor preparadas, eles chegam melhor fisicamente do que as equipes sul-americanas. Isso ficou absolutamente claro neste ótimo time do Flamengo contra um baita time do Bayern. O Bayern também passou por cima na questão física do Flamengo, impôs 4-2. E se a gente analisar o jogo, talvez um placar ali de 5-2, 4-1, uma diferença maior de gols fosse o placar mais justo. Portanto, na minha opinião, o Flamengo não fez lá um grande Mundial. Teve uma partida de encantamento, teve uma partida de grande brilho, a vitória de 3-1 sobre o Chelsea. O Flamengo perde o Pulgar, que teve uma fratura no pé direito. Numa primeira análise, 3 meses fora. O Flamengo não terá contra o Internacional no primeiro jogo o Arrascaeta, que está suspenso. E tem uma questão envolvendo a venda do Gerson para o Zenit. O Zenit está disposto a pagar a multa de 25 milhões de euros para levar o Gerson. O mercado árabe também entrou na parada, se dispõe a negociar. O Gerson já teria ele acertado salários e luvas com o Zenit,
falta apenas o pagamento da multa e aí o Flamengo perderia o Pulgar, o Gerson e no primeiro jogo o Arrascaeta. Portanto, é um problema. Só que o Flamengo volta, por exemplo, além de ser um clube rico, volta, por exemplo, com premiação do Mundial de Clubes de 150 milhões de reais. E o José Boto, em entrevista ao GE, publicada nesta segunda-feira, disse que o time vai contratar e prioriza 2 posições. Um meio-campista, e o nome no radar é o do colombiano Carrascal, 27 anos, que está no Dinamo Moscou. O Flamengo está encaminhando esta contratação e ainda também um ponteiro, né? Este meio seria para ser reserva do Arrascaeta. E ainda um atacante de lado o Flamengo também está buscando. Portanto, o Flamengo também vai se reforçar e vai contratar. O que eu vi do time do Flamengo é o seguinte: o time do Flamengo, quando está ligado, quando está afim, quando tem disposição, consegue fazer enfrentamentos competitivos. Ah, Menegas, mas então o Flamengo não estava tão ligado assim contra o Bayern? Acontece, gurizada, que as equipes alemãs, elas têm um foco, elas têm uma disciplina tática. Então o Bayern, observem, tem qualidade, tem foco, tem determinação, tem disciplina tática, tem um ótimo condicionamento físico. A tendência é que eles ganhem. Em alguns momentos, talvez um time desses possa ser superado, como o Botafogo, que também fez um jogo de exceção e ganhou do PSG. Resultado absolutamente surpreendente. São ocasionais. São situações que elas não serão rotina desses enfrentamentos. Eu esperava mais do Flamengo. Eu achei que o Flamengo pudesse fazer um jogo mais competitivo com o Bayern, mas não conseguiu. Então este Flamengo, ele tem as suas vulnerabilidades, ele é bem mais time que o Internacional, ele tem mais matéria-prima, ele é um time mais qualificado, tem mais conjunto, tem também um grande treinador, o Felipe Luiz, mas não é um time insuperável, não é um time que possa ser batido. O Flamengo é favorito. E assim, ó, quando eu tô colocando aqui, projetando hoje, um confronto que vai acontecer lá em 13 e 20 de agosto, muita coisa vai acontecer. O Inter pode se reforçar, pode também perder alguns jogadores importantes, mas eu estou imaginando o Internacional não aquele que nós vimos em maio, final de abril, né, comecinho de junho. Eu estou imaginando um outro Internacional. Estou imaginando o Internacional dos primeiros meses. Eu estou imaginando o Internacional de Roger Machado, que listou adversários e venceu numa boa trajetória antes das rodadas finais do Brasileiro do ano passado. Porque o Internacional de abril e maio, bom, este o Flamengo passa por cima. Este o Flamengo passa o carro. Mas eu não imagino este Internacional em campo. Eu imagino o Internacional que eu vi em alguns momentos neste ano no Grenal, primeiro decisivo do Campeonato Gaúcho na Arena, o Internacional que encarou o Nacional, o Internacional que encarou o Bahia. Este Internacional de alguns momentos depois do Gauchão e de um ótimo Campeonato Gaúcho, é claro que com um nível de exigência muito mais fraco. Aí, rapaziada, os gaúchos, principalmente os colorados, aí repercutindo o Flamengo no Super Mundial, o Flamengo de Carrascal, de Arrascaeta e de outros mais. Perdeu jogadores? Perdeu e vai perder mais jogadores. Mas vai contratar e vai manter outros que lá já estão, né? E é interessante que os caras, eles falam sobre, né, o Super Mundial do Flamengo, que não foi bom. Teve um lapso ali no jogo do Chelsea. Cara, mas eles têm que entrar na cabeça deles que o jogo contra o Bayern, cara, o Bayern é infinitamente melhor do que o Inter. Então, se eles continuarem com essa comparação, eles vão cair do cavalo. Ainda mais se eles quiserem bater de frente como o Bayern bateu. O Bayern é um timaço, joga na Europa, tem vários jogadores de calibres altíssimo, altíssimo. Então, Inter, se você quiser vir pra cima do Flamengo, vai levar chumbo grosso, tá? Vai levar chumbo grosso. E assim, o Flamengo vai contratar sim, né? Tem esses casos aí, né? O Gerson que já foi, o Pedro que tá nessa treta danada aí, né? José Boto levando puxão de orelha. Enfim,
mas o Flamengo eu tenho certeza que vem forte e essas coisas vão ser apaziguadas e vamos ter um excelente ano. Vamos ter um excelente ano com vários títulos. Pode escrever. O que vocês acharam aí da gauchada falando do Flamengo, falando desse confronto aí, Flamengo e Inter, pela Copa Libertadores da América de 2025? Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, aquele like que fortalece, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!